Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua benevolência, a sua benignidade habite em vossos corações e que o Senhor abençoe a vida dos irmãos em nome de Yeshua. Irmãos, eu estou gravando o vídeo aqui fora porque a minha filha está dormindo e eu sei que se eu falar um pouco alto lá dentro, ela vai acabar acordando, né? Então pode ser que tenha, pode ser não, vai ter bastante interferência de carros ali passando na rua, mas eu espero que não interfira muito nessa gravação. O vídeo não vai ser muito longo, né? Vai ser mais sobre essa questão da Trindade. A Trindade tem vários mitos, né? Várias origens, várias histórias. E eu vou pegar a mais antiga, que vem lá da Mesopotâmia, que é a região onde se encontra o rio Eufrates, a região onde foi o berço da civilização, e a região onde não há provas consistentes, né? Mas é possível olhar, analisando as escrituras, a região, os nomes, que a cidade Erech, né, ou Uruk, é uma cidade que foi fundada por Caim, né? E ela se encontra justamente na região onde foi também erguida a Torre de Babel, enfim. Essa é a região onde todos os cultos de idolatria, paganismo, inclusive a construção da Torre de Babel, né, é citada nas escrituras que foi embarcada por Nimrod, foi justamente nessa região da Mesopotâmia. Então ali é que originou-se os cultos, né, e os mitos aos deuses pagãos. Esses deuses, eles têm várias formas, vários nomes, eles só mudam de nomes, mas o culto é sempre o mesmo, tá? Então eu vou apresentar aqui historicamente o mais antigo, pelo que eu pesquisei, por isso que demorei bastante para gravar esse vídeo, foi uma extensa pesquisa. Eu sei que alguns vão dizer, não, mas e Ishtar, e Isis, e Osíris, e vem tudo do mesmo paganismo, tá? Só muda o nome, irmão, só muda o nome, tá? O mesmo culto a Mitra, a Tammuz, que é a questão da mãe, o pai e o filho ali da questão do Natal ali, né, que é Tammuz, etc e tal. Só muda o nome, irmãos, tá? Mas o culto a essas divindades é o mesmo, tá? Então eu vou mostrar aqui para os irmãos onde se originou essa cultura da Trindade. Trindade é porque são três deuses, né? E essa interpretação de três deuses, ela influenciou muito o que nós conhecemos hoje como a religião cristã, né, o cristianismo, por influência da Igreja Católica, né? Porque não havia essa interpretação dos discípulos, dos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, não tinha essa interpretação de três deuses, de trindade e tudo mais. É claro que as Escrituras, ela nos apresenta alguns indícios, né, que podem levar a entender que seja uma manifestação não, a presença física de três deuses, mas isso não existe, tá, irmãos? O que existe são manifestações de Deus, né? Isso é o que aparece nas Escrituras. No conhecimento hebraico, inclusive no próprio Zohar, né, tem essa interpretação da emanação de Deus em três principais delas, né, que é o Ruach HaKodesh, que é o Espírito, que é na manifestação do Mashiach, que é o Messias, que é como um filho, e na própria divindade do Criador, né, que é Yahweh, Yahvé, Elohim, enfim. Então o próprio Zohar tem essa interpretação. Então se fôssemos dizer que a Trindade, né, vou colocar aspas aqui, ela veio, né, o próprio judaísmo, né, tinha já essas interpretações, só que eles traduziam como manifestações, porém
no cristianismo foi embarcado literalmente 3 pessoas distintas. É claro que tem um fermento no meio do povo judeu, que eles também cultuavam, né? El, que El também tinha a deusa, eu esqueci o nome da deusa agora, mas o povo hebreu que se contaminou com o fermento, com a idolatria babilônica, eles acreditavam que o deus El tinha uma esposa, né? Então daí que veio o mito da Ruach HaKodesh, mulher, feminina. Então neste estudo aqui hoje, irmãos, vai ficar mais fácil de entender essa questão. Eu vou até dar uma ajeitada aqui, porque senão não vai aparecer o texto ali. Então, irmãos, na cultura da Mesopotâmia, né, eles tinham nos seus mitos de deuses, o mais antigo e conhecido, né, é o deus Tiamat, Abzu e Mamu. Depois eu vou explicar que esse Mamu também é conhecido como Marduk, tá? Mas eu vou ir como ele é conhecido nas principais, nas mais antigas pedras cuneiformes da antiga Mesopotâmia, tá bom? Essas histórias estão escritas no Emuná Elish, né? Esse Emuná Elish, ele é como se fosse uma Bíblia, né? Do povo da Mesopotâmia. E vocês vão perceber a similaridade que tem com as escrituras. Então, é muito fácil pegar esse fermento e misturar com as escrituras, porque é muito parecido. Então, é por isso que muitos irmãos aí estão acreditando em pré-existência, porque aqui também fala de uma batalha que teve dos deuses, que alguns foram expulsos e tudo mais. Então, todos esses mitos, de certo modo, influenciaram tanto os primeiros hebreus ali, que praticavam idolatria, como influencia até os tempos de hoje, né? Inclusive, muitos irmãos aí acabam embarcando nesses mitos. Então, como eu falei lá no grupo do Telegram, inclusive, recomendo as pessoas que visitarem o Telegram, lá tem muito estudo escrito. Esse mês, eu quase não gravei vídeo, fui viajar e tudo mais, e não consegui gravar vídeos. Também tem a questão de família, mas eu resolvi, antes de fazer o estudo Façamos o Homem, trazer primeiramente este estudo aqui sobre a Trindade, tá? Porque se você, como eu expliquei no Telegram, se você acredita que existe um filho separado de Deus, se você acredita que existe um espírito separado de Deus, então você, por mais que você diga, eu não creio na Trindade, você tem o fermento da Trindade. Porque Deus, ele é indivisível, digamos assim, tá? Jesus não é separado de Deus. O Espírito, o Ruach, não é separado de Deus. É uma questão difícil de entender? É claro que é. Mas você quando nós começamos a analisar profundamente as Escrituras, percebemos que são manifestações de Deus. Deus, assim como Deus apareceu a Abraão, é claro que não é descrito que Abraão viu a face de Deus, né? Porque quando Abraão chegou perto, que ele percebeu que era a divindade, ele caiu com o rosto em terra. Então não mostra que Abraão viu a face, viu o rosto, né? Não tem essa descrição na Bíblia, né? Dessa aparência que esses 3 pessoas apareceram a Abraão, né? Mas ele é chamado com o nome do tetragrama, né? Yud Rei Vav Rei. E essa é uma das manifestações. Tem a manifestação na sarça ardente, que no hebraico é chamado de Malach de Elohim, ou seja, mensageiro de Elohim, ou como nas traduções dizem, o anjo do Senhor, certo? Malach de Yahuwah, né? De Yahvé, enfim. Esse Malach não é um anjo, não é algo diferente de Deus. Esse Malach, como o próprio nome diz, é um mensageiro. É como se fosse a mensagem de Deus aparecendo, se manifestando para as pessoas. Então não é só a voz de Deus. Então esse Malach, ele pode vir na forma de um fogo, na forma de um vento, na forma até de um ser que eles não conseguem distinguir ou mostrar o que é.
né? Mas o Malak da parte de Deus é o próprio Deus se manifestando de uma forma diferente. Tem Urua, que Deus se manifesta, que é o mais conhecido, é o mais popular, digamos assim, que é o mais emblemático nas Escrituras, que através do Urua, Deus ele liberta o povo, ele se apossa espiritualmente dos reis, né, dos profetas, ele entra no corpo dos sacerdotes, dos reis, dos profetas, dos seus ungidos, dos seus escolhidos, né? Ele desce em Cristo, né, que estava manifestado na carne, ele desce em Cristo. Então, Urua, né, que é o Espírito que atua e faz todas as coisas. Inclusive, em Gênesis 1 mostra que, no princípio, era o Espírito, né, de Deus que estava pairando sobre as águas. Ok? Então, essa é a primeira definição, que Deus era o Espírito. Não que tinha um Espírito e tinha Deus junto, era o próprio Deus. Ok? Nas traduções do português é um pouco mais complexo, mas no hebraico é muito mais fácil de entender. Tá? E a outra manifestação, a mais conhecida, a física, a que todo mundo já viu, é do Filho, né, do Senhor Jesus Cristo. Ok? Não é o foco de hoje, só estou dando um pequeno resumo. Agora a gente vai ver aqui sobre onde surgiu as primeiras histórias dessas divindades criadoras dos céus e da terra, dessa família, né? Já ouviram falar muito, né, da família celestial, da família, né? Então, os irmãos vão perceber de onde vêm esses mitos, tá? Então, Tiamat, Abzu e Mamu são as três divindades que se juntaram, se uniram, né? E a partir deles, todo o cosmos, tudo que existe foi criado. Tiamat junto com Abzu, né? No caso, a mãe, né? A mãe, como muitos ensinam, que Urua é mãe. E o pai, que seria Abzu, e a mãe Tiamat, né? Então, na união desses dois, surgiu Mamu, tá bom? Então, a deusa dragão mitológica da mitologia babilônica é chamada de Tiamat. Quando nós vamos para as escrituras, quem que é o dragão? Quem que é o Leviatã, né, que fica sobre as águas? A gente sabe que é Satanás. Mas no mito babilônico é a deusa mãe, tá? Já ouviram falar da deusa mãe, a mãe terra? Tem vários nomes, irmãos, tá? Mas eu vou focar neste nome aqui. Então, esse dragão era uma das aparências, uma das referências que eles davam para essa deusa Tiamat. Quem é Tiamat? A deusa dragão do mar babilônico na mitologia. Tiamat, na mitologia mesopotâmica, babilônica, acadiana, era uma deusa dragão do mar babilônico. Era originária do monstro sumério, sendo gerado por ele, Labu. Foi morto por Enil. Aqui é um resumo, tá, do mito. O Enuma Elish descreve os eventos no universo antes da criação de uma nova ordem, por Marduk. Este nome Marduk, depois no final vou falar especificamente dele, tá? Marduk seria Jesus Cristo, tá bom? Seria a parte final ali manifestada e que iria governar, imperar, e era o deus mais adorado na Mesopotâmia, tá bom? Inclusive Marduk é citado na Bíblia como como Evil Mardak ou Marduk. Então esse nome também tem nas escrituras, tá bom? Inicialmente havia as águas misturadas de Abzu, o pai. Já ouviram falar das águas primordiais, que muitos falam por aí? Vem desse mito, tá? Essa história de águas primordiais, tá bom? Essas águas primordiais, na Mesopotâmia, eram divindades. E nas escrituras fala que Deus pairava sobre as águas, ok? Mas no conto, no mito babilônico, eram deuses. Essas águas eram deuses. O abismo de água doce. Então, Abzu era o deus da água doce. Tiamat é a mãe. É o oceano de água salgada, citada como demiurgo do mito, tá? No mito eles citam como que Tiamat era o deus demiurgo. Vocês já ouviram essa história do deus demiurgo também, que tem várias histórias também que fala do deus demiurgo, que é o criador, que é um deus ruim, que é um deus mau e tudo mais. E nesse mito da babilônico, era Tiamat, que era um dragão terrível, tá? Era um monstro terrível. Mas também era o oceano de água salgada.
Já viram falar do Rio Negro Solimões, da água doce e água salgada que se encontram? É muito parecida essa história aqui, tá? E Mamu, eu coloquei Mamu porque de todos os filhos, ele é o que dá o destaque. Então, acredita-se que ele é o filho principal. Inclusive, é ele que incita o pai a destruir os irmãos. Então, é muito parecido com as rebeliões da Bíblia. Mamu, filho, né? As brumas pairando sobre a sua superfície. Em Gênesis, é o espírito pairando sobre as águas. Então, Mamu, ele é como se fosse uma névoa, né? Como se fosse um nevoeiro, né? Um espírito, né? O que é um nevoeiro, né? Lembra um espírito, algo assim que você não pode pegar, não pode, né? Palpar ele, né? Então, Abisu e Tiamat eram dragões malignos. Quem que é o dragão, irmãos? Na antiga Mesopotâmia, os pais dos primeiros deuses. Olha só quem que era o pai dos primeiros deuses. Larmu e Lahamu. Seus filhos foram Ansar e Kizar. E os netos foram Enu e Ea. Esse Ea, depois, ele aparece em muitos mitos da Babilônia como também uma divindade muito, muito cultuada, né? Da sabedoria, inclusive. Toda a comoção feita pelas jovens divindades irritou Abisu e Tiamat. Eles, a conselho de Mamu, os destruíram. Quando Ea soube da sua trama, ele usou seus poderes mágicos para frustrá-la e talvez até tenha matado Abisu. A libertação final dos novos deuses, no entanto, foi alcançada através do filho Ea, Marduk. Esse Marduk, irmãos, tanto Mumu ou Mamu em algumas traduções, eles dizem que é o mesmo, tá? Porque o que acontece, irmãos? Dependendo da cidade da Mesopotâmia, da Babilônia, Mamu era adorado e dependendo da cidade era Marduk, ok? E como a Mesopotâmia, a Babilônia, foi a cidade mais popular, mais conhecida, né? Aqui até hoje é falado, inclusive nas escrituras. Então quem ficou como Deus padroeiro, né? O Deus, daí que vem o Deus padroeiro, né? Era Marduk, ok? Então é por isso que Marduk vai ter destaque. Mas em outras culturas, outras cidades, ele era adorado como Mumu ou Mamu, dependendo da tradução. Então é o mesmo Deus, tá? Tá bom? Aqui eu vou citar o resumo da história. A história, uma das mais antigas do mundo, fala sobre o nascimento dos deuses e a criação do universo e dos seres humanos. Olha aí. No início havia apenas água indiferenciada girando no caos. Lembra que o ensino, né, que era só o caos, que era de uma guerra que aconteceu e tudo mais. Então vem desse mito aí. Apesar que na Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, mas não fala de um caos que aconteceu. Desse redemoinho, as águas se dividiram em águas doce e fresca, conhecida como deus Apsu, e água salgada e amarga, a deusa Tiamat. Uma vez diferenciadas, a união dessas duas entidades deu origem aos deuses mais jovens. Esses jovens deuses, no entanto, eram extremamente barulhentos, perturbando o sono de Apsu à noite e distraindo-o do seu trabalho durante o dia. Seguindo o conselho do seu vizir seria tipo um ministro, um sacerdote. Mumu, né? Por isso que o nome dele é importante. Apsu decide matar os deuses mais jovens. Tiamat, ao saber do plano, avisa seu filho mais velho, Enki. Esse Enki aqui ele também aparece na mitologia da epopeia de Gilgamesh, se eu não me engano. Às vezes Ea, né? Tu vê que muda o nome, mas é a mesma divindade. E ele faz Apsu dormir e o mata. Dos restos mortais de Apsu, Enki cria o seu lar. Tiamat, que antes apoiava os deuses mais jovens, agora está furiosa com o fato de eles terem matado seu companheiro. Como se fosse uma rebelião aqui dos deuses menores, ou anjos, né? Ela consulta o deus Kingu,
que a aconselha a fazer guerra contra os deuses mais jovens, uma batalha. Tiamat recompensa Kingu com as tábuas do destino. As tábuas do destino seria uma tábua poderosa dos deuses ali, que legitimava o governo de um deus e controlam os destinos, e ela usa, ele as usa orgulhosamente como um peitoral. Lembra do peitoral do sacerdote? Tem esse mito aqui, que esse peitoral ele governava sobre as 12, né? Sobre as 12 tribos ali e tudo mais. Depois a gente vai ver isso mais pra frente. Com Kingu como seu campeão, Tiamat convoca as forças do caos e cria 11... Aí, com ela dá 12, né? E cria 11 monstros horríveis para destruir seus filhos. Ea, ou Enki, né? E os seus deuses mais jovens lutam futilmente contra Tiamat, ou seja, eles não conseguiam vencer Tiamat. Até que dentre eles surge o campeão Marduk, que jura que derrotará Tiamat. Marduk derrota Kingu e mata Tiamat. Com uma flecha que divide em duas de seus olhos, saem águas dos rios Tigres e Eufrates. Então tu começa a perceber a criação do rio Tigre e Eufrates aqui, segundo a mitologia babilônica. A partir do cadáver de Tiamat, Marduk cria os céus e a terra. Marduk é o criador. Quem que na Bíblia fala que criou todas as coisas? O apóstolo Paulo diz que é Jesus Cristo, né? Yeshua. Então os discípulos falam que Yeshua existe antes de todas as coisas. João fala que ele criou todas as coisas. Mas na mitologia babilônica é Marduk, né? Cria os céus e a terra, nomeia deuses para várias funções e amarra as 11 criaturas de Tiamat a seus pés como troféu, para a grande adulação dos outros deuses, antes de colocar suas imagens em seu novo lar. Ele também recebe as tábuas do destino de Kingu, legitimando assim seu reinado. Depois que os deuses terminam de elogiá-lo por sua grande vitória pela arte da sua criação, Marduk consulta o deus Ea, que é o deus da sabedoria, que a gente sabe que é o Ruach HaKodesh, que na verdade é Jesus Cristo. Vocês percebem que às vezes, irmãos, é o próprio Satanás se passando por todos esses deuses e mitos para ser adorado em todos eles, tá? Assim como o Senhor tem as suas manifestações e é o mesmo Deus, Satanás tenta fazer a mesma coisa. E é por isso que quando se fala em trindade, você acaba contaminando o entendimento das escrituras. Depois que os deuses terminaram de... Marduk consulta o deus o deus da sabedoria, e decide criar os seres humanos a partir dos restos mortais de qualquer um dos deuses que tenha incentivado Tiamat a entrar em guerra. Ou seja, Marduk, ele pega os restos de outros deuses e cria a humanidade, né? Então a humanidade veio de outros deuses. Lembra do façamos? Né? Então Marduk pegou de outros deuses, vários deuses. Kingu é acusado como culpado e morto, e a partir de seu sangue, Ea cria Lulu, o primeiro homem, para ajudar os deuses em sua eterna tarefa de manter a ordem e o caos sob controle. Então tu vê aqui que o mito, né, é muito parecido com Gênesis ali. Como diz o poema, Ea criou a humanidade, quem impôs os serviços dos deuses, libertou os deuses. Tabuleta... Sexto, 33, verso 33 e 34. Em seguida, Marduk organizou o mundo inferior, né? A parte de baixo, né? Que seria o inferno, no caso, né? O submundo. Distribuiu os deuses em seus postos designados. Tabuleta sexta, página, versículo 43 e 46. O poema termina na tabuinha sétima, né? Com um longo elogio a Marduk por suas realizações, ou seja, o Marduk, né, que seria o anticristo, né, seria o próprio diabo, é o vencedor, e ele que passa a reinar na terra. E Marduk, irmãos, ele é representado como meio homem, né, um ser humano e também um semideus. E Marduk tem 4 asas, como se fosse um querubim. Quem era o querubim
que lá em Ezequiel fala que era um querubim e um giro que estava no jardim de Deus, no Éden. Quem que é o anjo que estava no Éden? Então vocês percebem que esse mito, né, da criação do mundo e tudo mais, vem surgir essa trindade, onde o filho principal é o que governa, se tornou rei, o que domina, que no caso é Marduk, a mãe, que seria, né, na interpretação de alguns irmãos, Ruach HaKodesh, e o pai, né, que como é que é o nome aqui? Abzu, acho que é. E o pai, que é Apsu, né, seria, no caso, o criador, né? Então você vê que essa história de 3 deuses que criaram todas as coisas já vem lá do mito da Babilônia. E certamente quem contou essa historinha foi o mestre da mentira, né? Através do seu herdeiro Caim. Porque Caim fundou a primeira cidade, colocou o nome dela de Enoque. E alguns entendem que esse Enoque pode ser essa cidade de Uruk, que é Erech, né? Que inclusive está na Bíblia, né? Foi destruída no dilúvio e depois foi reerguida novamente no mesmo lugar. Aqui um pouco da história de Mumu ou Marduk. Marduk foi o deus patrono da Babilônia, que presidiu a justiça, compaixão, cura, regeneração, magia e justiça. Embora ele também seja às vezes referenciado como um deus da tempestade, divindade agrícola. Seu templo, o famoso zigurate, descrito por Heródoto, é considerado um modelo para a Torre Bíblica de Babel. Os gregos o associaram a Zeus e os romanos a Júpiter. Tu vê que vem tudo desse paganismo babilônico, ok? Pois ele era conhecido como o rei babilônico dos deuses. Ele é retratado como humano em vestes reais, carregando uma cobra-dragão, né, que é o símbolo de Satanás, e uma pá. Marduk parece ter se originado de uma divindade local conhecida como Azarluhi, um deus do fazendeiro simbolizado pela pá, conhecido como Mahu, que continuou como parte de sua iconografia. O nome de Marduk, no entanto, embora ligado a Mahu, se traduz como bezerro touro. O que o pessoal lá hebreu, quando estava no deserto, enquanto Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, o que eles fizeram lá, irmãos? Um bezerro de ouro, né? Então, o bezerro touro, quem que é esse bezerro touro? É o mesmo, irmãos, é El, Baal, Marduk, enfim, irmãos, tem vários nomes. Só muda o nome, irmãos. O mentiroso é o mesmo, tá? Embora ele fosse comumente referido simplesmente como Belo, Senhor. Longe das divindades locais de onde surgiu Marduk, se tornaria um dos deuses mais prestigiados do panteão mesopotâmico. Ele era filho do deus da sabedoria, Enki, volta tudo de novo. Também conhecido como Ea, considerado um deus criador, e em alguns mitos, que também era associado à água fresca e vivificante. Quem que fala, né, que ele é um espírito vivificante, que ele é fonte de água viva, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui falam que, né, Enki era associado à água fresca vivificante, ou seja, que dá vida, fonte de água viva. A associação de Marduk com Enki está sem dúvida ligada à antiga divindade regional Azarluhi, que tinha a mesma relação e compartilhava muitas das características de Marduk. A esposa de Marduk era a deusa da fertilidade, Sarpanitu, embora em alguns mitos sua esposa seja Nanaya. E o seu filho era Nabu, o deus patrono dos escribas, da alfabetização e sabedoria. Tu vê que muda o nome, muda a cultura, mas é o mesmo deus pagão. De uma divindade agrícola regional, Marduk assumiu uma importância crescente para a cidade de Babilônia e mais tarde para o Império Assírio Neo-Assírio, tornando-se finalmente o deus mais importante, presta atenção, e poderoso do panteão babilônico,
e mesopotâmico, mais amplo e atingindo um nível de adoração que beira ao monoteísmo. Então, irmãos, esse Marduk, né, que é o filho que destronou os pais, né, tirou os pais do poder, ele se tornou o principal deus da Babilônia, de toda a região mesopotâmica. Ok? Então ele, se você pegar Marduk, ele representa quem? Dentro da Trindade, representa Jesus Cristo. Porque na Bíblia, quem vai reinar para sempre, vai ser cultuado, vai ser Jesus Cristo. Porque o próprio Pai está nele, né? Governando nele, né? Deus está em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo diz, nele, em Cristo Jesus, né? Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Então Marduk chegou a um ponto de ele ser quase um deus monoteísta, de tanto que ele foi cultuado. Ele foi considerado o criador dos céus e da terra. Olha as histórias aí. Co-criador, já ouviram falar essa palavra? Com Enki dos seres humanos. Façamos o homem, né? E criador da ordem divina após a sua vitória sobre as forças do caos. Daí que vem o mito da Ordem of Chaos. Lideradas pela deusa Tiamat, como contada no Emunah Elish. Ou seja, caos, batalha nos céus, né? Toda essa história tem influência do mito de Marduk. Uma vez que ele legitimou o seu governo, ele conferiu aos outros deuses seus vários deveres e responsabilidades e organizou o mundo e o mundo inteiro. E como a gente sabe que, como eu expliquei anteriormente, que as cidades mais antigas são da Mesopotâmia, de lá que veio todo esse paganismo, e na região Mesopotâmia é onde Caim se instalou. E lá que foi a Torre de Babel, lá que todo... por isso que Babilônia é a mãe das prostituições. Ela é citada nas escrituras como aquela que embebedou o sangue dos santos, né? O Enuma Elish, também conhecido como as 7 tábuas da criação, é o mito babilônico da criação, cujo título é derivado das linhas de abertura da peça Quando é Alto. O mito conta a história da vitória do grande deus Marduk sobre as forças do caos e seu estabelecimento da ordem da criação do mundo. Lembram também que tem o mito que o Deus do Antigo Testamento é mau, é o Deus da vingança, do caos, das pestes, né? Então precisa do Deus mais calminho, o Deus que vence, o Deus que traz fartura, que traz prosperidade. Marduk, rei dos deuses, o mais importante do panteão babilônico. Era também chamado de Bel, que está nas escrituras, eu vou ler daqui a pouco, que significava Senhor. Estava associado à água, ao julgamento e à vegetação. Quem que né, que estava sobre muitas águas? Lá no livro de Apocalipse fala que a grande prostituta estava sobre muitas águas. Quem que está quem que é a besta que surge do mar? Quem que é o Leviatã? Onde está o Leviatã? No mar. Então tudo está ligado a Satanás. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os seus ídolos são... desculpa, irmãos. Agora eu vou ler onde fala de Bel, de Marduk nas escrituras. Isaías 46:1. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. Essas cargas que costumáveis levar são pesadas para as bestas já cansadas. Jeremias 50, verso 2. Anunciai entre as nações e publicai, arvorando um estandarte, sim, publicai. Não encobrais, dizei, tomada está a Babilônia, confundida está Bel, caído está Merodach. É a mesma divindade, tá? Confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses. Aqui é o juízo da Babilônia, né? E castigarei a Bel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. O muro de Babilônia está caído. Novamente, Bel, citado nas escrituras, que é Marduk, que era o deus que na época da Babilônia queria ser o único deus, né? Chegou a um ponto de quase ser uma adoração monoteísta, de tão forte que era a adoração a Marduk.
Jeremias 51, 44. E castigarei Bel em Babilônia e tirarei da sua boca o que ele tragou. Ah, tá. 2 Reis 25, 27. No 37º ano do exílio babilônico de Joaquim, o rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach, que também é Evil-Marduk, também chamado de Amel-Marduk, foi proclamado rei da Babilônia. E ele decidiu perdoar Joaquim e libertar-o da prisão, no 27º dia do 12º mês. Em Gênesis 10, 8 ao 10, diz o seguinte: E Cush gerou Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Então você percebe, irmãos, que a cidade de Ereque é na mesma região de Babel, na mesma região da Mesopotâmia. Era uma cidade muito, muito importante, tá? Era uma cidade muito importante, muito rica, né? É um dos berços da civilização, ok? Então, irmãos, é um vídeo rápido, ok? Só para os irmãos entenderem de onde veio, originou-se esses mitos da Trindade, veio dessa cultura, né, dessa mitologia babilônica, de que através dos deuses, deixa eu voltar ali, que através dos deuses Abzu, Tiamat, né, toda a criação foi iniciada, e com a ajuda também de Mamu, que seria a névoa, né, desses dois rios, seria o nevoeiro, então fazia parte também da criação. E depois Mamu, que em algumas traduções é Marduk, ele mata seu pai e sua mãe, e a partir da carcaça de Tiamat, ele cria todas as coisas, cria a humanidade e tudo mais. Ok? Eu sei que tem gente que vai dizer assim, não, mas a Trindade é do Egito, não, mas a Trindade é outra. Não, irmãos, a Trindade começou ali atrás, tá? O que eu trouxe hoje é de onde veio o mito da Trindade. Desse mito, irmãos, aí vai para a Grécia, vai para o Egito, vai para Roma, vai para todas as cidades, inclusive, quando chega em Roma, Egito, Roma, é o que a Igreja Católica abraçou e continua adorando até os dias de hoje, tá? Que é a Trindade, que inclusive é um fermento muito disseminado aí no meio do cristianismo, ok? Então, na tradição babilônica, existiu o deus Tiamat, que é mãe, tá? Nunca se esqueçam essa história de que Deus tem uma mulher, tá? Que é que eles falam aí que é a Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Tem uns estudos aí que o pessoal está ensinando que é a mãe, tá? Então seria a mulher de Deus, né? E Abzu seria o criador e Mamu seria o filho, né, dessas duas divindades, ok? E daí gera todos os mitos, tá? Todos os mitos da Trindade vêm daí, ok? O vídeo de hoje era justamente isso, mostrar de onde surgiu essa mitologia da Trindade, tá bom? Porque eu sei que quando eu falo lá no grupo, tem gente que fala assim, mas o que o irmão está ensinando é muito parecido com a Trindade. Não é, irmãos. A Trindade distorce a veracidade, a verdade, tá? A Trindade pega algo que é manifesto e separa de Deus e transforma numa pessoa, ok? E Deus, ele não se separa, tá? Jesus não se separa de Deus, o Espírito Santo não é separado de Deus. Tudo isso vem do fermento da Trindade, tá bom? Então, irmãos, o vídeo de hoje era esse. No canal do Telegram tem bastante estudos que eu venho fazer. No próximo vídeo eu vou fazer o estudo sobre façamos o homem, explicar por que está escrito façamos, que não significa que tem mais de uma pessoa criando junto com Deus. Deus criou todas as coisas sozinhos, isso ele fala em Isaías, tá? Que ele fez todas as coisas sozinho. Deus diz que fez sozinho, diz que ninguém ajudou ele, ninguém. E Paulo diz lá na frente que quem fez todas as coisas foi Jesus Cristo. E João fala isso, iniciando já o seu livro, dizendo que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ok? Tudo foi feito por ele, né? E Paulo diz também que tudo foi feito por ele, para ele,
são todas as coisas, tá? Então, no próximo estudo será sobre façamos o homem e, conforme for a vontade de Deus, eu vou trazendo mais estudos sobre a criação, sobre a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que esse vídeo te ajude, né? Por isso que tem muitos estudos aí dizendo que existe uma família celestial, que a Ruach HaKodesh ajudou na criação. Vem desse mito aí, tá, irmãos? Que a Ruach HaKodesh seria a Tiamat ali, tá? Seria a mãe ali, né? E o Mamu seria o filho e Abzu seria o pai criador, tá bom? Que o Senhor abençoe tua vida, abençoe tua casa. Fique na paz do Altíssimo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Fique na paz, compartilhe, curta e ajude a divulgar esse vídeo, esse estudo. Amém?